abençoe. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio que assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar muito ao seu coração também. E o tema de hoje é como Deus transforma a tristeza em alegria. Sabe, irmão, às vezes a gente passa por momentos de tristeza, sim ou não? Sim. Ou você é o Superman da fé? Me ensina aí que eu também quero ser. E a gente passa por esses momentos na nossa vida espiritual, a gente passa por momentos de tristeza, sabe? Aqueles momentos que você acorda de manhã, olha para o teto e diz assim, meu Deus, mais um dia, Senhor me ajuda. Todos nós passamos por esse dia. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua vida. E olá, lembrou até da minha canequinha. Obrigado, irmã Denilson. Mas antes de iniciar essa mensagem, eu queria que você curvasse sua cabeça e eu queria fazer mais uma oração, amém? Espírito Santo, meu doce amigo, sem ti eu não posso, sem ti eu não sei, sem ti eu não tenho, sem ti eu não consigo. Tu és o Consolador, e a palavra diz que tu conheces as profundezas do Pai. A palavra diz que tu és aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra diz que tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra diz que tu és o professor, o paracletos, o halos de Deus, o outro igual a Deus. Eu não tenho palavra de mim para falar hoje para o teu povo, para a tua igreja. E ainda que eu tivesse, sem ti eu não conseguiria. Então eu te convido nessa noite, paira sobre nós, abre o nosso entendimento e a nossa mente, que a tua palavra encontre em nós um lugar de acolhimento, que a tua palavra encontre em nós um lugar de transformação no corpo, na mente e na alma. Meu Deus, é na autoridade do nome de Jesus que eu oro a Ti, convido o Teu Espírito a ter liberdade em nosso meio. Também dou uma palavra de ordem no reino espiritual, que todo principado, toda potestade, todo dominador do ar e das trevas que tenta muitas vezes impedir a Tua igreja de receber a palavra, ruminar a palavra, e reter a palavra, caia por terra nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Que só se ouça a tua voz aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 56, verso 8. Davi escreve esse salmo, e é um dos mais lindos quando você... Aliás, não existe nenhum salmo feio, mas é um dos mais belos. E Davi vai dizer assim, ó, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Irmão, esse salmo Davi escreve quando ele provavelmente está sendo perseguido por Saul. E aí ele cai numa cidade dos filisteus, e lá ele é preso pelos filisteus, a cidade de Gade. E agora ele está ali preso, talvez se sentindo abandonado, talvez se sentindo ali frustrado, porque ele serviu ao reino por tanto tempo, derrotou Golias, derrotou o exército filisteu, cortou os prepúcios lá, irmãos. Irmão, você imagina? Agora ele está fugindo. E aí, ele se encontra nesse momento de abalo, de lamento na alma dele. Eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento da vida, passa por essa estação da vida. E aí, ele escreve, olha, registra, como se Deus tivesse um computador divino no céu, registrando cada passo nosso. Ele diz, olha, registra tu mesmo o meu lamento.
E aí ele diz assim, recolhe as minhas lágrimas. Irmão, por muito tempo eu fiquei pensando, meu Deus, mas como que Deus pode recolher as lágrimas? E aí é claro que isso não é no sentido literal. Mas Davi está dizendo, olha, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Sabe, irmão, odre, ele era feito de couro de animais. E muitas vezes ele servia para colocar água para uma longa viagem. Mas o odre normalmente está associado ao vinho. Porque naquela época, para fazer o projeto de fermentação, tinha que colocar o sumo do suco dentro do odre e lacrar. E ali ele ia fermentando. Ali ele ia passando por um processo de transformação. Diga comigo, transformação. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite que embora você esteja passando por algum processo de tristeza na sua vida, você está passando pelo casulo da transformação. Não é o fim. Separei uma imagem aí do odre. Talvez o Senhor esteja fazendo um odre de lágrimas, de lamento, que você está dizendo, Deus me socorre. Deus me ajuda. Mas eu quero dizer para você que esse lamento e essa tristeza vai se transformar em alegria, meu irmão. Nenhuma tristeza ou nenhuma estação dura para sempre na vida. A verdade é que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, mas é o que diz lá em Apocalipse 7,17. Vai chegar um momento de sorrir, de cantar, meu irmão. Essa é a certeza e essa é a esperança que nós temos. Meu Deus. Aí eu fico pensando nesse odre. Aqui eu até anotei, o odre no hebraico é traduzido para node e significa uma espécie de cantil feito de couro de animais. Meu Deus, o termo descreve o processo que um líquido que contém açúcar, após um período de tempo, passa a desprender espontaneamente borbulhas de gás, remetendo a água quando está fervendo. Está fervendo aí, irmã? Está fervendo aí, irmã, essa luta que você está passando? Está borbulhando? Se prepara, irmão, que o milagre vai ser grande. Meu Deus. Portanto, devemos concluir que o odre não era apenas uma bolsa de couro destinada ao armazenamento de líquido, mas no contexto do vinho, podemos dizer que era um ambiente de transformação. Diga comigo, transformação. Você está passando por um ambiente de transformação. Isso me faz lembrar o casulo, irmão. Quem nunca viu aquelas lindas borboletas, aliás, está quase em extinção. Lá por casa ainda encontra algumas. Mas quando você olha aquela borboleta, você lembra que um dia ela foi um bichinho rastejando. E agora, para alcançar as asas, ela entra no seu casulo. E aquele casulo, eu já falei isso aqui algumas vezes, a raiz dele vem de crisálida, que significa entrar em crise. Talvez você tenha em algum momento da sua vida entrado em crise, mas eu quero te dizer, não é o homem que vai te livrar da crise, não é o seu amigo que vai te livrar da crise, não é o seu dinheiro, não é o seu poder, não é o seu conhecimento, é o Senhor que está trazendo transformação para você. Você vai sair desse casulo, você vai criar asas do Espírito, você vai voar, meu irmão. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, na Bíblia nós encontramos muitas menções sobre choro, sobre lágrima. Sabe, com relação às emoções. Lamentações diz, lá no capítulo 2, verso 11, já se consumiram os meus olhos em lágrima. É Jeremias que está escrevendo isso. Turbadas estão as minhas entranhas e o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento. Paulo também vai falar lá em 2 Coríntios 2,4, porque em muita tribulação e angústia no coração vos escrevi. Observe, irmão, que ele está passando por tristeza, por angústia, mas mesmo assim ele não para. Eu venho aqui dizer para alguém, embora você esteja passando por dificuldades, embora você esteja passando por perseguição, embora você esteja passando por tristeza, você não vai parar.
É isso que Paulo está dizendo, porque em muita tribulação e angústia no coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesses o amor abundantemente que eu tenho por vós. Você não vai parar, meu irmão, e além de não parar, você vai demonstrar amor por essas pessoas. O Senhor é contigo, o Senhor é sobre a tua vida. Nós encontramos também uma passagem lá em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 3, em que Isaías é obrigado a voltar do pátio, porque o rei está dizendo assim: lembra-te, Senhor, que eu te servi. Lembra-te, Senhor, que eu te servi. Agora não é justo eu morrer dessa forma. E ele começa a chorar e começa a se lamentar. Agora o profeta que está do lado de fora do castelo, que está do lado de fora do palácio, ele ouve uma voz do céu dizendo assim: volta lá, porque eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, porque ele chorou, ele se arrependeu, eu vou mandar ele arrumar a casa dele. Aleluia. A intervenção divina entra quando você chora, meu irmão. A intervenção divina entra quando você dobra o joelho. Aleluia. Jesus vai dizer para os discípulos, já lá em João 16, 20, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sabe o que Jesus está dizendo? O mundo vai se alegrar quando eu morrer. As pessoas vão fazer festa quando eu morrer. Mas eu quero dizer para vocês que a tristeza de vocês vai se converter em alegria, ou seja, vai passar, meu irmão. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite: vai passar. Cutuca esse crente que está aí do teu lado e diga: vai passar. Jeremias 31:13 também vai dizer: então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos, transformarei o lamento deles em júbilo, e eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Nessa noite, meu irmão, receba consolo ao invés de tristeza, alegria ao invés de angústia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Irmão, inegavelmente, o poder do Evangelho, sabe, é consolador, e nós não podemos negligenciar isso. Jesus um dia está diante dos fariseus e diante dos estudiosos, e ele abre a Torá, ele abre a palavra, e de repente ele vai ler algo maravilhoso em Isaías 61, ele vai dizer assim, ó: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Diga comigo: carvalhos de justiça, carvalhos de justiça, carvalhos de justiça, carvalhos de justiça. Você é carvalho de justiça, carvalho de justiça. A alegria do Senhor está sobre ti. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Ei, você é chamado para reconstruir, meu irmão. E restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aí de repente Jesus fecha e diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Você foi chamado para ser um pequeno Cristo, meu irmão. E tudo que é promessa que há sobre Jesus está sobre a sua vida. É por isso que nós somos chamados de cristãos, pequeno Cristo. Tudo que é promessa da palavra sobre Jesus está sobre você, porque você é herdeiro e co-herdeiro. Aleluia. Irmão, a Bíblia, ela não só cessa o choro, mas ela faz uma substituição do choro em riso. Você crê nisso, irmão? Que o seu choro ainda vai virar riso? Você crê, irmão? Eu creio. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Mas em Lucas 6:21 ele vai dizer: bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de ter alegria. Irmão, você nessa noite não vai receber só consolo, vai receber a alegria do céu, meu irmão. As pessoas vão olhar para você e não vão entender, mas ela está passando por tudo isso, ele está passando por tudo isso, e ele continua alegre, porque a minha força vem do Senhor. Você vai dizer: a minha força vem do Senhor. Aleluia. Salmo 126, 5 e 6 diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consolo sobre os seus molhos. Aleluia. Receba a alegria do céu, meu irmão. Agora, como que Deus transforma a tristeza em alegria? Primeira coisa, você que gosta de anotar aí as minhas mensagens. Primeiro, realizando mudanças internas e externas. Diga comigo: internas e externas. Você está pronto hoje, irmão, para viver mudanças? Você está pronto hoje para viver mudança interna e externa? Você está pronto mesmo? Salmo 116, verso 6 diz: Senhor, protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido muito bom para você. Sabe, irmão, como que Deus transforma essa tristeza em alegria? Irmão, existe algo que Deus está fazendo externamente e algo que Deus está fazendo internamente. Sabe, irmão, analisando essa palavra aqui, eu cheguei à conclusão, basicamente, que Deus ele efetua esses dois tipos de situação: interno e externo. E aí o Senhor começa a trabalhar de uma maneira que muitas vezes você não vai entender. Embora você não esteja vendo, existem coisas mudando dentro de você. Embora você não esteja percebendo, existem pessoas ao seu redor sendo impactadas pelas mudanças externas que Deus está fazendo na sua vida. Porque a gente fica achando que a tristeza não produz nada. Produz sim, irmão. Você vai aprender hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Pensa comigo, irmão. Hoje eu fiz uma postagem homenageando a minha esposa pelo Dia das Mães. E todos vocês aqui praticamente já conhecem um pouco da nossa história, não são os novos que estão chegando. A minha esposa teve 4 perdas. Todas elas foram traumáticas. Na última vez, ela teve que fazer 2, se não me engano, ou 3 coretagens. Teve febre. Ficou mal. Eu não sabia, irmão, mas eu só chorava no corredor, mas na frente dela eu era o Superman. E aí quando veio a Gigi, nós descobrimos que ela tinha trombofilia e a gente ficou desesperado, porque tinha que tomar injeção todo dia. Aliás, sou muito grato à vida da querida irmã Inajara, que nos ajudou muito nesse período. E aí, nessa homenagem que eu fiz para ela, eu lembrei de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 diz: no dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Meu Deus! Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Meu Deus! Irmão, imagina comigo agora essa mulher que está ali há anos tentando ter um bebê, passando por essa luta, por essa angústia. E quando você lê a história dela, você descobre que um dia ela está dentro da casa do pai orando. Irmão, eu fico imaginando, de repente, a Bíblia não diz isso, mas é só para você rir um pouquinho, imaginar um pouquinho. Eu fico imaginando essa mulher lá, irmão, que ela era uma crente do reteté, canela de fogo, que já dava glória a Deus misturada com aleluia, que quando clamava o fogo descia. Irmão, eu fico imaginando já Ana desse jeito. Aí eu fico imaginando lá ela orando: pai, me ajuda, eu quero ter... Começava, irmão. Você imagina a língua estranha? Irmão,
Eu gosto de, às vezes, imaginar umas histórias na minha cabeça. E aí o profeta, o sacerdote, chega lá e pensa que ela está o quê? Bêbada. Irmão, tem gente que não vai entender o processo que você está passando e ainda vai te criticar. Mas eu quero dizer para você que o Pai sabe. Essa busca de Ana causa uma mudança nela exterior. Porque o Senhor começa a ouvir e aí começa uma intervenção divina. Sabe, o choro se transformou em alegria por causa da ação de Deus, que é grande e poderoso para mudar tudo. Vai acontecer na sua vida também, meu irmão. Tem que acontecer uma mudança, meu irmão. Tem que acontecer em nome de Jesus. Aí, irmão, eu também fiquei pensando numa mudança interior. Eu lembrei logo de Jesus, lá no Getsemane. Pensa, irmão, numa mudança de dentro para fora. A Bíblia vai dizer, lá em João 11:35, que Jesus chorou. E tem gente que fica achando que Jesus só chorou nesse dia. Mas não, irmão, Jesus chorou outras vezes sim. Quando ele está, por exemplo, sobre Jerusalém, lá em Lucas 19:41 diz que ele chorou e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como uma mãe, uma galinha colhe os seus pintinhos. Meu Deus. O livro de Hebreus também registra isso, que remete ao episódio ocorrido lá no Getsemane. Acompanha comigo aí, irmão. Se você está com a Bíblia na mão ou está no seu smartphone, abra aí, anota aí, irmão. Hebreus 5, versículo 7 ao 9, diz assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente, diga comigo, submissão. Mas ele não era Deus? E aí, irmão, te peguei? Que eu fiquei também assim, meu Deus, mas tu não era Deus? Ainda teve que se submeter? Aí o texto continua: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que eu não ouvi, que eu venho aqui dizer para alguém nessa noite, que você está aprendendo a obedecer através do sofrimento. Vai passar, mas você vai aprender. Eu estava falando com o pai, aí o pai disse: ei, eu estou te ensinando. Você precisa aprender. Tem gente aí precisando aprender, irmão, porque quando a gente já acha que sabe de tudo, irmão, é porque você já caiu. Irmão, desculpa aí, irmão. Estou meio empolgado aqui, estou sentindo uma unção do céu. Meu Deus. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu Deus, a única mudança foi interior, irmão. Isso que nos é apresentado tem dois enfoques distintos. Primeiro, lemos que Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mesmo sem nunca ter pecado, irmão. Irmão, pense comigo, a definição de pecado é desobediência, é erro. 1 João 3,4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Mas nosso Senhor aprendeu a obediência em meio ao sofrimento. Sabe, irmão, não raro a gente despreza o poder didático das dificuldades. A nossa primeira coisa: eu vou desistir, vou jogar tudo para o ar. Irmão, entenda, Deus está usando o sofrimento para te ensinar de uma forma didática. Irmão, firma esse espaço, meu irmão, enraiza. Senão qualquer vez, caiu, desviou, parou. Enraiza, meu irmão. Você não vai parar, você vai seguir em frente, porque quem te chamou é fiel para cumprir. Meu Deus. Irmão, o segundo enfoque que eu percebo aqui é a expressão tendo sido aperfeiçoado. Ele tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Irmão, a maioria dos crentes, por não se atentar à humanidade de Jesus, acaba por não se atentar que ele precisou passar pelo processo. Tem alguém aqui passando pelo processo? Parece até continuação do Arena Power. Não é sobre o que você é sobre o que você carrega. E sobre o que você carrega precisa passar pelo processo. Irmão, você só vai ter a presença se passar pelo processo.
Se toda vez que estiver passando pela moenda do céu, você pensar em desistir, não vai ser aprovado. Vai voltar lá para debaixo de novo, vai subir a escadinha tudo de novo, irmão. Porque o nosso Pai é um Pai didático. Diga comigo, o nosso Pai é um Pai didático. Ele está ensinando. Aleluia, aleluia. Pastor, mas como que Deus transforma a tristeza em alegria? 2, intervindo em cada estação da sua vida. Eu já disse aqui para vocês, nenhuma estação dura para sempre, irmão. Ainda agora eu cheguei aqui na igreja, irmão, estava sentindo um frio danado, agora eu estou suando, já estou querendo até tirar o terno. Porque nenhuma estação dura para sempre, irmão. Uma hora você está com frio, daqui a pouco está com calor, daqui a pouco você está no meio termo. Vai passar, meu irmão. Em nome de Jesus, Eclesiastes 3 vai falar de tempo. Sabe, para tudo há uma ocasião. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, meu Deus do céu. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Você ainda vai rir muito de tudo isso, meu irmão. Eu ministro isso na sua vida em nome de Jesus. Até que venha o grande desfecho da obra redentora de Cristo, quando lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. É fato que vamos ter que lidar com 2 sofrimentos, meu irmão. Irmão, diga, olhe para cá, esquece teu telefone nesse minutinho. Enquanto Jesus não voltar, a nossa vida aqui é pautada de dor e sofrimento, mas nunca vai faltar paz e alegria. É, irmão. Que isso, pastor? Eu vou te mostrar daqui a pouco na palavra. Vamos para a palavra, o negócio é a palavra, né? Meu Deus, sabe, irmão, a vida é cíclica, ela abrange períodos bons e ruins, alegrias e tristeza. O rei Salomão, quando ele está escrevendo isso aqui, é justamente disso que ele está falando, as repetições da vida, sabe, espere por problemas. Diga comigo, eu estou esperando por problema. Você vai passar, irmão, ainda que você não tenha declarado, vai ter problema na sua vida. Irmão, se a vida fosse só risos, seria uma maravilha. Se a vida fosse só Colgate, eu ia viver sorrindo. Pode falar que foi muito ruim essa piada. Mas pelo menos você riu agora um pouquinho. Meu Deus. Sabe, irmão, Deus ele não prometeu nos salvar das circunstâncias. Tem gente que fica orando assim, meu Deus, me livra dessa prova. Senhor, me livra desse vale. Aí Deus está olhando para você. Nada disso. Você vai entrar lá, igual como o meu filho entrou e eu calei todos os leãozinhos. Você vai entrar lá na cova. Eu não quero te livrar da cova. Eu quero te ensinar o meu poder e a minha autoridade lá dentro da cova. Ai, Senhor, me livra, Senhor, dessa fornalha de fogo. Aí o pai está olhando, você não quer me ver passeando com você no meio do fogo, não? Porque é no meio do fogo que o Senhor vai aprovando os seus, irmão. Irmão, pense comigo. Eu não sei quantos de vocês já viram o processo do diamante. O diamante, ele é encontrado de uma forma muito feia. Ele não tem forma, é uma pedra feia, ridícula. Que passa por um processo, irmão, intenso de queima, na temperatura mais alta que há, até ele ser purificado. Quero dizer para alguém aqui nessa noite, você é um diamante sendo lapidado pelo céu. Cada creca que Jesus está tirando da sua vida vai te levar para o céu, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. João 16:33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmão, Jesus venceu, Ele já pagou o preço no seu lugar. Você vai vencer também, meu irmão. Isaías 42:2 diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar, as chamas não deixarão brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, serei contigo. Meu Deus, irmão, dê tempo ao tempo, irmão, vai passar. A verdade é que o choro ele tem um prazo de validade. Salmo 30, verso 5, você conhece muito bem esse versículo, irmão.
pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria, ela irrompe pela manhã. Vai ter alegria, meu irmão, em nome de Jesus. Vai ter alegria, minha irmã, em nome de Jesus. Vai ter alegria, meu irmão, em nome de Jesus. Receba a alegria do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Salmo 30:12 diz: para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então, irmão, no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da tristeza, no meio do desânimo, continua dando glória, continua dando glória, continua dando graças a Deus, graças a Deus. Meu Deus, a alegria não é circunstancial, meu irmão. A alegria que vem do céu, ela não é circunstancial, ela não passa. Aleluia. Meu Deus, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo 6,17, manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que dela gozemos. Meu Deus, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo para essas pessoas que têm posse na terra, não depositarem a sua esperança naquilo que é instável, nas riquezas. Se você depositar a sua esperança no Senhor, vai ter alegria, meu irmão. Vai ter alegria. Em nome de Jesus, pastor, como que transforma a tristeza em alegria? 3, transformando as intenções do seu coração. Qual a intenção do seu coração nessa noite, meu irmão? Provérbios 16, do 1 ao 3 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual a intenção do seu coração, meu irmão? Você está consagrando a Deus as suas coisas? Você está consagrando a Deus a sua família? Você está consagrando a Deus os seus filhos? Você está consagrando a Deus tudo que você vai fazer, meu irmão? Porque se você tiver, os seus planos vão ser bem-sucedidos, porque Ele vai dar direcionamento, meu irmão. Sabe, irmão, às vezes quando a gente está de cabeça quente, a gente pensa em fazer um montão de coisa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, esfria a cabeça. Começa a descer na presença. E começa a pedir direcionamento, porque quem anda no direcionamento não erra, mas quem anda sem direcionamento vive errando. É isso, meu Deus. Tem a motivação certa, meu irmão. Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, sabe, irmão? A gente sabe que muitas pessoas foram atendidas pelo Senhor ao longo da história, quando o assunto é motivação. Só Deus pode avaliar o que está passando aí dentro. Ele sabe, Ele te conhece. Ele sabe por que você fez o que fez. Ele sabe por que você agiu como agiu. Ele conhece a motivação do seu coração. Agora, tem gente que sofre porque age da motivação errada. E aí, quando há uma motivação errada, Deus nem responde. Olha o que Malaquias 2,13 diz: há outra coisa que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem os aceita com prazer. Irmão, o que está acontecendo aqui? Eles levavam ofertas ao Senhor, mas havia um contraponto da motivação. Eles estavam ali fazendo por obrigação, eles estavam ali fazendo não por prazer, eles estavam ali: olha Deus, eu vou te dar porque Tu é Deus, e não porque eu sinto prazer em fazer isso. E aí Deus diz: olha, quando vocês enchem o meu altar com essas lágrimas falsas, sabe, eu não sei se a sua mãe já disse isso para você, mas a minha mãe dizia assim: não me venha com choro de jacaré, ou não me venha com choro de crocodilo, é porque não tem lágrima nenhuma. É basicamente isso que Deus está falando para esse povo: olha, vocês vêm com lágrima, mas essas lágrimas não são nada, porque não tem arrependimento, não tem mudança, não tem transformação. Chora mais do que lá. Tem que ter mudança, não pode ser pela motivação errada. Sabe, meu irmão, a tristeza pelo pecado, ela produz arrependimento verdadeiro. Sabe, irmão, o arrependimento, ele atinge pelo menos 3 áreas da nossa vida: a razão, a emoção e a vontade. Diga comigo: razão, emoção e vontade. Meu Deus, irmão, pensa comigo, irmão. Judas
traiu Jesus. A razão e a emoção dele se convenceram disso, tanto que ele chora. Ele joga as moedas fora. Mas ele não levou cativo a sua vontade para o Pai. Ele tomou uma decisão drástica. Ele tirou a sua vida. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Sabe, meu irmão, se nessa noite, de alguma forma essa palavra está alcançando o seu coração, que haja um arrependimento de mudança na sua vida. Irmãos, eu sempre digo para vocês que eu não sou perfeito. E eu acho que cada ser humano que pensa de si que é perfeito precisa se reavaliar. E eu sempre, há uma frase de Rick Warren que ele diz assim: em algum momento da vida, você precisa decidir se você quer impressionar as pessoas ou influenciar as pessoas. Se você quiser influenciar as pessoas, você vai ter que estar bem perto delas, para que elas percebam os seus defeitos. E só assim você poderá influenciá-las para Cristo. Sabe o que Rick Warren está dizendo? Não seja perfeito, para que as pessoas não venham endeusar você. Em nome de Jesus, meu irmão, é tempo de mudança nessa noite. É tempo de você dizer: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser diferente. Nós precisamos nos proteger, meu irmão. Como Deus transforma a tristeza em alegria? Quarto, convencendo dos pecados e distrações. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem, chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Você precisa se convencer do pecado e da distração, meu irmão, sabe? Você precisa entender que essas coisas não podem roubar a sua alegria. Você precisa dizer: Deus, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais andar dessa forma. Sabe, a gente precisa entender isso, temos que nos proteger dessa falsa alegria. Alguém me disse assim: pastor, mas o pecado traz alegria? Traz ou não traz, irmão? Traz, irmão, mesmo que seja passageira, mas traz. Traz. Outro dia eu estava lá, irmão, pleno minha dieta. Olhei para aquele chocolate gigante na geladeira. Na hora foi um prazer enorme. Mas depois foi uma tristeza profunda. O pecado é assim mesmo, irmão. Ele é saboroso, ele é delicioso. Na hora você sente prazer, mas depois vem uma tristeza profunda. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, se livre da falsa alegria. Porque a falsa alegria é passageira, meu irmão. O pecado, ele vai corromper e vai matar você. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: a tristeza do mundo produz morte, enquanto a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Em nome de Jesus, que haja arrependimento hoje na sua vida, meu irmão. Sabe, obviamente não são tristezas do mesmo gênero, mas carregam uma similaridade naquilo que produzem nas pessoas. Em nome de Jesus, que você possa dizer: Deus, eu preciso que isso produza em mim arrependimento para a salvação, mudança de mente, metanoia. Aleluia. Provérbios 14:12 vai dizer: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que o seu coração comete deslize, se enfada nos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com seu proceder. Irmão, o caminho que você está trilhando está de acordo com a palavra? O caminho que você está trilhando está de acordo com aquilo que Deus está direcionando você? Sabe, irmão, não fique iludido não, irmão, com essa falsa alegria do pecado, porque isso te distrai da presença. Sabe, não é duradouro e termina em morte, e Deus convoca ao abandono, irmão. Sabe, dessa falsa alegria você vai se sentir abandonado, mas se você tiver arrependimento, o Senhor vem até você. Ele te consola, Ele muda a sua vida. Como Deus transforma a tristeza em alegria? 5, enraizando a sua fé nele. Você está enraizado, crente? Você está enraizado, crente? João 20, verso 15 e 16 diz: disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre.
Sabe, irmão, Jesus tinha dito para eles várias vezes, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia o milagre vai acontecer. Ao terceiro dia eu vou fazer algo acontecer, vai estremecer a casa. Mas eles, porque ainda não estavam enraizados, irmão, 3 anos e meio ainda não estavam enraizados. Irmão, ainda bem que eu não sou Jesus, né, irmão? Meu Deus, não vou nem falar, irmão, que você já entendeu. Que sou eu aqui no lugar de Jesus. Mulher, sou eu. Claro que eu não faço isso não, tá, irmão? Em nome de Jesus. Conferimos também que quando as lágrimas que não fazem, conferimos também que quando as lágrimas atraem a intervenção divina. Você já percebeu aqui, irmão, que tem lágrima que atrai e tem lágrima que expurga? Você já percebeu isso aqui nessa noite? Já dei vários exemplos aqui, irmão. Pense em Saul. Saul estava com remorso, irmão. Seu choro já não convencia mais ninguém. Mas Davi, quando caiu, ele rasgou as suas vestes e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. E era por isso que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus. Irmão, pensa comigo, naquele texto em que Eliseu está lá com seu moço. E aí Eliseu diz: olha, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Meu Deus, 2 verdades aqui, meu irmão. A primeira é que Eliseu está ciente do que o moço ignora. Ou seja, há 2 mundos distintos, o visível e o invisível. Onde está o seu olhar nessa noite, irmão? No mundo visível ou no mundo invisível? Onde está o seu olhar hoje? Aprenda, irmão, nessa noite a enxergar pela ótica da palavra e pela ótica do Espírito Santo. O Senhor quer te tratar nessa noite. Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nem ninguém vai te apartar desse amor, meu irmão. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a provação, nem luta, nada, meu irmão. Em nome de Jesus, fica firme. Meu Deus. A gente olha aqui a história de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, que foi o pai de Taate, que foi o pai de Elada, que foi o pai de Taate, que foi o pai de Zebade, pai de Sutela, Ezer e Eliede. Filhos de Efraim foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos dele. Olha o que o texto vai dizer: Efraim chorou muitos dias por eles, e os seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça na sua família. A sua filha chamava-se Será. Foi ela que fundou Bet-Haron, Alfa e Bet-Haron Baixa. E também o Zé Será, o filho de Berias, foi Refá, pai de Rezef, que foi o pai de Telá. Pai de Telá foi pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisamã, que foi pai de Naum, que foi o pai de Josué. Irmão, talvez você não tenha entendido a maioria dos nomes, para você pareceu até língua de fogo. Mas o mais importante é você memorizar o seguinte: Efraim podia ter desistido por causa da desgraça que aconteceu na família dele. Mas a Bíblia diz que ele passa o tempo de luto, ele chora, ele recebe consolo e ele continua. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite: talvez tenham te ferido, você vai passar o tempo de luto, você vai chorar, mas você vai se levantar e vai prosseguir, e o milagre vai ser maior. O milagre foi tão maior na vida desse homem, que ele gera o pai de Josué. E é Josué que vai ajudar
a Israel a avançar na sua empreitada até a terra prometida, meu irmão. Ei, querido, vai vir salvação do Senhor sobre a sua vida, vai vir salvação do Senhor sobre a sua casa, vai vir salvação do Senhor sobre o seu ministério, salvação de Senhor. É o significado de Josué, meu irmão, salvação do Senhor. Agora olha, irmão, só para efeito didático aqui, as lágrimas não precisam durar para sempre, não vai durar para sempre, meu irmão. Apenas para efeito aqui, olha a história de Efraim, o choro. Depois que ele perde o filho, ele chora. E chorar faz bem, irmão. Tem gente que diz que homem não chora, irmão. Chora sim, irmão, bota para fora. Em nome de Jesus, se ajoelha e fala: Senhor, aqui está a minha lágrima. Colhe, Senhor, nesse teu odre aí, escreve os meus dias. Ele não só chora, irmão, sabe? Mas ele se recusa a viver chorando, porque tem crente que é assim, né, irmão? Faz do choro uma via dolorosa. Ai, não dá. É assim ou não, irmão? Eu sei, irmão, porque eu já vivi assim. Vai ter o tempo de chorar, irmão, mas vai ter o tempo de cantar. Para de fazer do teu choro uma via dolorosa, meu irmão. Se levanta e anda. Em nome de Jesus, vence esse luto aí. Vence essa tristeza aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Efraim entende isso. Ele se recusa a viver só chorando. Ele recebe consolo. A Bíblia vai dizer aqui, ó, que ele recebe consolo dos seus irmãos. No hebraico, essa palavra "ach" se refere a tanto a irmãos de sangue quanto parentes. Meu Deus. Manassés, ele só tinha um irmão que era Manassés, e a nação ainda era pequena. Irmão, pode ser que a palavra aqui esteja encorajando pessoas. Talvez você esteja sendo encorajado nessa noite a consolar o seu irmão, a consolar a sua irmã, a trazer palavra de ânimo. Efraim não só, eu vou viver chorando, não, ele decide superar, irmão. A Bíblia vai dizer aqui que ele decidiu seguir em frente, ele recebe a sua esposa e tem mais filhos com ela, irmão, sabe? Superar não é esquecer o que nos feriu, é se reerguer e vencer a paralisia. Você está entendendo isso nessa noite, meu irmão? Superar não é esquecer o que te feriu, mas é se levantar e vencer a paralisia. Levanta e anda, meu irmão, em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. O choro dura uma noite. Diga comigo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu Deus. Irmão, você pensa comigo, irmão. Quando Davi está escrevendo aqui o Salmo 30, verso 5, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Irmão, pensa comigo. Davi, ele passa por momentos de angústia na vida dele. Um deles é quando ele está em Ziclag. O que acontece em Ziclag, pastor? A Bíblia conta que Davi recebe a culpa porque ele foi guerrear em um outro lugar, levou todos os homens, e aí veio um exército e levou mulheres, crianças, levou todo mundo. Aí é assim, irmão, quando acontece a desgraça, a culpa é do líder. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, a culpa é sua. Foi você que nos trouxe para cá. Foi você que nos guiou para cá. Agora Davi está triste, inconsolável, em Ziclag. Aí ele diz assim: Senhor, subo contra eles ou não? Ei, olhe para cá, irmão. Quando você estiver sendo acusado de algo, dobre o seu joelho e diga: Senhor, o que é para fazer? Foi o que Davi fez. Davi desceu, ele disse: Senhor, é para perseguir ou não é? Irmão, eu acho interessante porque Davi, ele ora pedindo direcionamento. Senhor, é para ir atrás deles ou não é? Deus dá 3 respostas para ele, mas ele só faz 2 perguntas. Senhor, é para ir? Senhor, eu vou alcançá-los. Mas acho que Davi fica com medo de perguntar: Senhor, vai estar alguém vivo? Aí Deus diz assim: Davi, Deus já conhece, irmão, nosso coração. Deus já conhece o que está aqui dentro. Ele diz assim: Davi, vai! Você vai alcançá-lo, ainda te digo mais, assim diz o Senhor. Você não só vai alcançá-lo, como vai resgatar todo mundo com vida. Você vai dar a volta por cima, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus do céu. Porque algumas vezes Ele transforma as circunstâncias, irmão. Sabe, nem toda mudança é externa. Algumas vezes Deus transforma o lado de dentro primeiro.
Talvez isso tenha acontecido para você voltar a buscar mais. Talvez isso tenha acontecido para você descer mais. Talvez isso tenha acontecido para você jejuar mais. Talvez isso tenha acontecido para você voltar a levantar pelas madrugadas, porque você já não faz mais isso. Talvez isso tenha acontecido para você ler mais a palavra, porque você anda dizendo aí, eu não tenho tempo, é empresa, é família, são coisas, são situações, é organização para fazer, mas o Senhor está dizendo, não abra mão da presença, não abra mão da presença, porque se você abrir mão da presença, eu vou criar circunstância para te levar de volta para a presença. Penúltimo, como Deus transforma a tristeza em alegria, impactando o seu presente pela esperança futura. 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Irmão, em nome de Jesus, fixe seus olhos hoje em Jesus. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Que emoções são essas, irmão? São emoções humanas, você vai passar por todas elas. Sabe, irmão? Meu Deus, Apocalipse 21, do 1 ao 6 vai dizer, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada, como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono. Eu não consigo, quando eu leio isso, eu já quero me imaginar no céu. Meu Deus! E dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, ele será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Aquele que estava sentado no trono disse, e estou fazendo nova todas as coisas. E ele termina dizendo, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. Meu Deus, como que o futuro pode ser o presente? Paulo vai dizer algo tremendo, irmão. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe, acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais. Irmão, talvez você nessa noite esteja aqui, você passou por um momento de tristeza, você perdeu pessoas queridas. Mas, irmão, é hora de você seguir em frente. Para de se lamentar, irmão. É o que Paulo está dizendo aqui para esses crentes, ó, não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, eita Deus, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, irmão. Irmão, pisca teu olho aí, irmão, pisca o olho aí, já foi. Arrebatado, irmão. Imagina se Jesus volta agora, nesse momento de ceia, nesse momento de comunhão. Meu Deus, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Receba consolo do céu, meu irmão, em nome de Jesus. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, hoje é dia de você se alegrar no Senhor. Meu Deus,
É o mesmo apóstolo que escreve: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Romanos 8,18 diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compararão com a glória que há de nos ser revelada. Quero que você se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Por isso, à medida que nós vamos aguardando esse dia, o dia bendito que não só trará o fim da dor e do sofrimento, como também nos proporcionará a presença do Senhor e a nossa conformação, sabe, irmão, a imagem dele. 1 Tessalonicenses 5,16, alegrem-se sempre. Eu quero te convidar, meu irmão, nessa noite. Se você chegou aqui por algum motivo desanimado, se você chegou aqui por algum motivo entristecido, se você chegou aqui por algum motivo se sentindo desamparado, se você também chegou aqui, irmão, precisando renovar a sua aliança com Jesus, eu quero te convidar, sem perca de tempo, para a gente não avançar muito na hora, a vir aqui na frente. Eu quero orar com você e por você.